Romanos 8, 29. Pois aquele que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então aqueles a quem Deus predestinou, deu-lhes o poder para serem conformes à sua imagem e sua semelhança, filhos de Deus, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando a pessoa nasce da água e do Espírito, ela se torna um irmão do Senhor Jesus, mais novo. Jesus é o primogênito. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, a quem ele predestinou, ele já chamou. É chamado por Deus. E a esses também que chamou, também justificou. Quer dizer, limpou, purificou, perdoou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que está escrito, tem que acontecer. Então, quando Deus chama uma pessoa para a igreja, Ele não errou. Deus não tira das pessoas o seu poder de decisão. Mas se a pessoa se inclina para fazer a vontade de Deus, Deus faz dela a sua glória, Deus faz dela o seu filho, a sua filha. E através dela, Deus glorifica o nome dEle. Então, quando a pessoa chega na igreja e não passa por esse crivo de transformação, é porque ela ainda não decidiu se entregar para o Senhor Jesus. Na continuação do texto, que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é com a pessoa, quem é o diabo? Quem é o câncer? Quem é o mal sobre a vida dela? Se Deus é por nós, mas Deus tem que ser com a pessoa. E diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação separa a gente de Deus? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, significando a vergonha, o perigo ou a espada, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, por causa do Senhor Jesus, do sacrifício dele na cruz, nós somos mais que vencedores. Diga assim: eu sou mais que vencedor. Mas por que a pessoa está tão sobrecarregada, tão angustiada, tão deprimida, querendo morrer, querendo se matar? Porque está faltando Deus nela. Está faltando ela se encher de Deus, se encher do Espírito Santo, se encher da palavra de Deus e tomar decisões como Naamã, que ele estava sem Deus. Dentro de Naamã estava o espírito da morte. Naamã era casado, era bem conceituado, era herói de guerra, era valente, era poderoso, mas havia nele um espírito de morte. Já estava condenado à morte. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria. Mas você vai ver essa passagem lá em 2 Reis capítulo 5, quando a serva de Deus foi usada por Deus para falar: olha, se o meu senhor Naamã tivesse diante do rei, diante do homem de Deus em Israel, o Senhor seria restaurado. E aquele homem escutou a voz de Deus, ele foi lá. E quando ele voltou restaurado por dentro e por fora. Naamã, ele foi liberto do espírito da morte que estava dentro dele. Deus não tirou de Naamã sua lepra, ele tirou o orgulho, tirou a arrogância,
tirou a cegueira espiritual. Tanto é que ele fez um juramento, dizendo: nunca mais eu vou adorar outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Ou seja, ele nasceu de novo, ele se converteu ali. Então, quando ele voltou para sua casa, ele reencontrou a sua mulher. Com certeza ele ficou muito grato com a sua serva, que era israelita. Então, gente, Deus tem que usar um dentro da casa para transformar o resto. Diga assim: Deus tem que usar um para transformar o resto. Você é o escolhido. Você é escolhida de Deus. Deus te chamou. Deus te predestinou. Você está predestinado para a glória dele. Mas você tem que tomar decisões. Ele não vai te obrigar, é você que vai ter que se entregar. Você vai ter que abandonar o pecado, pagar o preço também. Não é achar que só a sua graça me basta no sentido de não fazer nada. Isso é um engano. Para Deus estar com a gente também tem que fazer a nossa parte. Jesus não disse: quem quiser me seguir, dia após dia, tome a sua cruz e me segue, negando a si mesmo. O que é isso? Sacrifício. A graça de Deus não me deixa pecar à vontade. Tem muita gente aí no mundo com espírito enganador, dentro de uma igreja, se justificando assim: a sua graça me basta, vivendo no pecado. Não são transformadas em novas criaturas porque não quer pagar o preço da graça. A graça, ela exige uma condição. A graça de Deus é a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu perdão, o seu amor, a sua tolerância. Mas como que a graça dele pode chegar na vida de uma pessoa vivendo no pecado, vivendo com amante, vivendo na mentira, vivendo nos vícios, vivendo na vida errada, vivendo no pecado? Não vai. A graça só vai alcançar o pecador que deseja a graça, que deseja sacrificar a sua vida para receber essa graça de Deus. Deus ama o pecador, mas ele não quer o pecado. Então o que o ser humano tem que fazer? Ele precisa tomar decisões para que Deus o transforme numa nova criatura. E diz assim, como está escrito, versículo 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, os principados aí, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando há uma entrega verdadeira para Jesus mesmo, pessoas fazem uma aliança com Deus através de um sacrifício, ninguém tira ela de Deus. Nada. Está aqui. Paulo passou por tudo que nós enfrentamos: perseguição, injustiça, prisão. Mas ele diz: olha, nada nos separa do amor de Deus. Deus é maior que todas as coisas. E se ele já te predestinou, ele já te chamou para você ser a glória de Deus. Então não fuja do altar, não fuja de Deus. Assuma a sua fé. É como aquele paraquedista. Ele sobe no helicóptero, ele testa lá o seu equipamento e de repente ele se joga, confiando que o paraquedas vai, porque se não abrir, não tem mais volta. Essa tem que ser entrega para Jesus. Você se entrega para Ele numa decisão. Não tem mais volta para o mundo. Não tem mais volta para o pecado. Agora é com Jesus até a morte. Esse é o espírito que agrada a Deus. Pessoas decididas a serem novas criaturas. E aí você vai poder falar: porque em Cristo Jesus nós somos mais fortes. Diga: está declarado a bênção de Deus sobre mim e toda a minha casa. Amém. Nos ajude a anunciar a mensagem prática do Evangelho. Inscreva-se no nosso canal. Curta e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixe nos comentários sua opinião e sugestão para novos vídeos. Que Jesus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.